Oi, gente! A gente está começando o FMG Esportes, programa dedicado às notícias esportivas que envolvem a comunidade da UFMG. O FMG Esportes é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG e é coordenado por mim, Carol Vieiro, jornalista e professora da universidade. O episódio de hoje está sendo gravado na terça-feira, dia 24 de março, e você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda sexta-feira, no horário do almoço, ao 12h45, o FMG Esportes vai ao ar também na 104.5 FM, a Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte, região metropolitana. No episódio de hoje, a gente vai falar dos Jogos Universitários Mineiros, os JUMIS de 2026, sobre a medalha de prata de Thiago Lemes, atleta do Centro de Treinamento Esportivo, o CTE, ligado ao FMG, no Sul-Americano Indoor da categoria, e o recorde mundial de Arthur Xavier, também atleta do CTE, entre outras notícias. Hoje a gente está aqui na mesa eu, Carol Vieiro, que já me apresentei. Vou pedir para os meninos se apresentarem. Temos uma nova integrante, inclusive, né, Emanuel, que se juntou a gente nessa temporada. Por favor, Emanuel. Oi, gente, eu sou Emanuel Cortez, eu sou estudante do 5º período de jornalismo e bolsista aqui no Coletivo Marta. Ei, gente, meu nome é Júlia Fernandes, eu sou aluna de letras no 7º período e sou atleta de basquete pela ALEB e pelo time geral da UFMG. Isso aí, Júlia. Seja muito bem-vinda, inclusive, viu? Obrigada. Então vamos lá, gente. Vamos começar falando dos Jogos Universitários Mineiros, os JUMIS, né? Que estão chegando, são sempre muito importantes aqui, né? Na nossa agenda aqui, né? Do FMG Esportes. Já tem data, já tem local definido, né, Emanuel? Conta aí pra gente. Exatamente, Carol. A competição tá chegando, ela vai ser realizada na próxima semana, entre os dias 31 de março e 5 de abril, lá em Itajubá, no sul de Minas, a minha terrinha, minha cidade. E ele é considerado um principal evento universitário esportivo aqui de Minas Gerais, né? Ele reúne vários estudantes atletas de diversas instituições de ensino superior aqui do estado e também serve como classificatória para os Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs. A edição desse ano contará com modalidades coletivas, como o basquete, o futsal, o handebol e o vôlei, masculino e feminino, além do cheerleading misto, que é uma novidade para esse ano. Já nas disputas individuais, teremos atletismo, natação, judô, jiu-jitsu, tênis de mesa e xadrez, também com categorias masculino e feminino. E falando um pouquinho aqui da UFMG, né, a universidade é a atual campeã geral do JUMIS, ganhou em 2025 com mais de 60 medalhas e era uma delegação que continha ali cerca de 130 atletas e para esse ano a delegação cresceu, vai chegar com 209 integrantes no total, sendo 188 atletas que estão distribuídos entre todas essas modalidades. E olha, apesar da expectativa alta, a preparação foi marcada por muitas dificuldades. A Liga das Atléticas da UFMG enfrentou incertezas para confirmar participação no campeonato por falta de apoio financeiro institucional. Mesmo com alguns auxílios pontuais, muitas equipes precisaram se mobilizar com rifas, vendas de bombons, doações, para viabilizar a viagem e a competição. E mesmo com essas dificuldades, né, conseguiram se mobilizar e vão conseguir ir para a competição, né, contou com auxílio de alguns departamentos, de engenharia, de medicina, de enfermagem, quem se dispôs a ajudar, e vai chegar e a expectativa é muito alta, né, manter o alto nível de desempenho e voltar aqui para Belo Horizonte com mais um título dos Jogos. Muito legal, né, gente? No ano passado a gente pôde acompanhar, né, os JUMIS, essa vitória muito importante, né, da UFMG, e é muito legal ver a delegação crescendo, assim, né? Então, Sim. apesar das dificuldades para ir, e todo ano é um perrengue, né? Gigante. Mas acho que tá todo mundo muito otimista, né, para mais uma participação aí nos JUMIS, que promete, inclusive, ter cobertura do FMG Esportes, né? Em loco. Em loco, promete cobertura em loco lá. Vamos estar nos ginásios acompanhando os jogos, acompanhando a UFMG, as outras atléticas, para trazer as notícias aí em primeira mão para vocês. Muito legal. Vamos falar agora um pouquinho dos atletas do CTE, né? A gente sempre fala, né? Enfim, são muitos atletas incríveis, né? Então vamos falar um pouquinho do Thiago Lemes, que está sempre aqui, inclusive, né, no programa. Conquistou aí mais uma prata no Sul-Americano Indoor da modalidade, né? E
Um grande resultado, né, pro Thiago Lemes, né, Emanuel? Sim, com certeza, Carol. O Thiago foi pela primeira vez convocado para a seleção brasileira em uma prova individual e ele já chegou com medalha. Ele foi convocado para o Mundial para o Sul-Americano Indoor de Atletismo, que foi realizado em Cochabamba, na Bolívia, no dia 28 de fevereiro. Ele garantiu a medalha de prata na prova dos 400 metros com tempo de 47 segundos e 2 centésimos. O ouro ficou com o compatriota dele, o Matheus Lima, que correu na casa dos 43 segundos. A competição também representou um desafio novo, já que as provas indoor acontecem em pistas cobertas de 200 metros e com inclinação. Mesmo com pouco tempo de adaptação, Thiago destacou que conseguiu se ajustar bem à corrida. Exatamente, né? É uma prova bem diferente por ser num ginásio fechado, é diferente da pista aberta dos 400 metros, né? Então toda uma preparação diferente para participar dela. E agora, né, ele já projeta a sequência dele para a temporada, com o objetivo de voltar para o Mundial de Revezamento do 4x400, para o Ibero-Americano, para o Pan-Americano e buscar o bicampeonato do Troféu Brasil, que é o principal torneio nacional. Legal. E vamos falar de outro atleta, né, do CTE, os dois estão, né, a gente sempre fala do Sim, Thiago, né, figurinhas carimbadas. com figurinhas carimbadas, e do Arthur Xavier, né, que bateu o recorde mundial e conquistou 4 medalhas, né, recentemente. Conta os detalhes pra gente, Emanuel. Exatamente, o Arthur Xavier ele teve na etapa de Barcelona do World Series de natação paralímpica nessa última semana, e ele bateu o recorde da classe dele, que é a classe S14, que é para atletas com deficiência intelectual, na prova dos 100 metros livres, nessa etapa, e ele nadou o tempo de 50 segundos e 9 décimos. Além do ouro e do recorde, o atleta teve uma campanha dominante, com mais 3 medalhas. Ouro nos 200 metros livres, ouro nos 100 metros borboleta e prata nos 100 metros costas. Com apenas 19 anos e já medalhista paralímpico em Paris 2024, o Arthur se consolida como um dos principais nomes da nova geração da natação paralímpica brasileira. E aqui do CTE, né, do nosso lado. Sim, exatamente. Sim, 19 anos e já é medalhista paralímpico, enfim, né? Não é pouco, não. Não é pouca coisa, definitivamente. Vamos falar um pouquinho agora da greve, né, dos técnicos administrativos em educação, que está impactando aí, né, o funcionamento de alguns dos equipamentos esportivos da UFMG, particularmente o funcionamento do Centro Esportivo Universitário, o CEL, o clube, né, da universidade, que teve alterações nos últimos dias por conta da greve. Conta os detalhes pra gente, Júlia. Durante a semana, entre os dias 17 e 22 de março, o CEL teve as atividades encerradas às 6 horas nos dias úteis. No sábado, o funcionamento ocorreu normalmente, enquanto no domingo o espaço permaneceu fechado. E para essa semana a gente também vai ter alterações nos horários entre os dias 24 e 29 de março, ou seja, ali durante a semana, o horário também vai ser reduzido e também vai continuar fechando às 18 horas. E dessa vez vai inverter no fim de semana, no sábado não vai abrir e no domingo o funcionamento está previsto para as 8 da manhã até as 7 da noite e pode ter mudanças que está sendo divulgado nos canais oficiais do CEL. E é bom, assim, a gente falar, né, para as pessoas entenderem, porque como alguns dos funcionários aderiram à greve, então o funcionamento fica impactado, porque não tem funcionário efetivamente ali para fazer o espaço tá ali, né, em plenas condições de operação. Vamos falar agora um pouquinho das equipes, né, da UFMG. A equipe de futebol de campo, ela vai fazer uma seletiva neste sábado, né, e está em busca aí de novos atletas. Conta os detalhes pra gente, Júlia. É isso mesmo, Carol. A seletiva ela vai acontecer nesse sábado, dia 28 de março, às 2h30, no campo da FAI, no campus Pampulha. Os interessados devem se inscrever previamente pelo formulário disponível no Instagram da equipe. Exatamente, a seleção que vai acontecer no campo da FAI, que é a Faculdade de Educação aqui do Campus Pampulha, né? E o time ele foi oficialmente criado em outubro de 2025, então é um projeto recente e com o objetivo de disputar essas grandes competições, os JUMES e eventualmente os JUBs, né, os Jogos Brasileiros. E atualmente ela tem cerca de 30 atletas e é comandada pelo técnico Vinícius Oliveira. É importante a gente mencionar também que os JUMES deles, né, os Jogos Universitários Mineiros, no futebol de campo, acontecem no segundo semestre do período letivo, diferente dos JUMES que vai acontecer agora. Então eles não competem semana que vem, né? Eles Exatamente. competem só no segundo semestre. Então, quem tiver interessado, gente, é só procurar aí o Instagram da equipe de futebol de campo da UFMG, que é futebol_UFMG, e participar aí da seletiva, que vai ser neste sábado, dia 28 de março. Vamos falar agora de um evento. A UFMG vai receber um evento aí
com o Bruno Soares, ex-tenista, né, de Belo Horizonte, que vai discutir os impactos psicológicos de lesões no tênis. Conta os detalhes pra gente, Júlia. No dia 16 de abril, o ex-tenista Bruno Soares, multicampeão internacional e ex-número 2 no ranking de duplas, participará de um encontro promovido pelo Laboratório de Psicologia do Esporte da UFMG, o LAPS. O evento acontece às 3h30 com transmissão gratuita pelo YouTube. E a proposta desse evento é discutir o impacto psicológico das lesões no esporte de alto rendimento e abordar fatores como a motivação, a confiança e a identidade esportiva, e pontos fundamentais no processo de recuperação dos atletas que passam por isso, né? E além do Bruno Soares, vai também participar do evento o treinador Hugo Daibert e o professor Franco Nossi, do Departamento de Ciências do Esporte, vai ser o coordenador do projeto. Uma discussão importante, né, gente? Principalmente aí no contexto de esportes individuais, né? Acho que pode interessar amplamente a comunidade da universidade. E uma área bastante nova, né, que tem crescido cada vez mais aqui no âmbito da UFMG. Sim, hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna sobre uma professora que está dando aula de psicologia do esporte no departamento de psicologia, e também tem muita discussão entre o pessoal lá da escola de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional, né? No próprio time de basquete feminino, a gente teve uma atleta, a Júlia Pimenta, que é psicóloga do esporte, e ela acompanhou a gente num JUBES de 2024 e foi uma experiência muito diferente de todas as outras competições que a gente fez. Então, é algo que a gente precisa falar cada vez mais. Muito legal. Pra gente terminar o episódio de hoje, a gente terminei com a nossa dica da semana, né? E a dica da semana é o Seca Esportes, que é um projeto, né, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que está com inscrições abertas para turmas de iniciação esportiva voltadas para diferentes idades. As atividades do SECA já se iniciaram durante as férias, mas as inscrições continuam abertas durante o ano inteiro. As atividades são divididas em 4 grupos: crianças de 7 a 9 anos, de 10 a 12, adolescentes de 3 a 17 com foco no basquete, e também uma turma para adultos. As aulas acontecem 2 vezes por semana, às segundas e quartas à noite, e são abertas tanto para os alunos da UFMG quanto para o público externo. E para os alunos da FMG que têm interesses, tem condições especiais também, como a isenção da matrícula e a mensalidade reduzida, e além da possibilidade de ter bolsas para participar do projeto. E para mais informações e inscrições, é só acessar o site do projeto, Seca Esportes, que a gente vai deixar disponível na nossa nota no site. Muito legal. O Seca Esportes, eles fizeram um post recentemente, assim, que eles diziam assim, tá com saudade das aulas de educação física da escola? Então vem pro Seca Esportes, que eu acho que diz um pouco do ambiente, da proposta, né, do projeto. E eu acho muito interessante eles disponibilizarem uma aula para os adultos também junto com os filhos, né, assim, no caso, no mesmo horário, mas aulas separadas. Sim, assim, os dois vão, né, ou as duas vão ao mesmo tempo pro treinar, né. É isso, gente. Vocês querem saber mais sobre as notícias esportivas da UFMG? Acesse o nosso site, revistamarta.com, ou nos siga no Instagram, @UFMG Esportes. Vocês podem nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda sexta-feira, no horário do almoço, ao 12h45, o FMG Esportes vai ao ar também na 104.5 FM, Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte e região metropolitana. Semana que vem a gente está de volta. Até mais. Até mais, gente. Até mais.